Sextou e a gente vem trazendo aqui para o nosso estúdio Jamile Coelho no quadro Direito e Cidadania, que hoje, gente, a gente vai repercutir um assunto que a gente já iniciou algumas semanas atrás, né, Jamile? Bom dia, seja bem-vinda aqui ao TV Mar News mais uma vez. Jamile, a gente conversou há algumas semanas a respeito da Lei de Segurança Nacional. E aí, tem novidade a respeito disso, né? Porque parece que veio um projeto agora que vem para resolver um problema que já era antigo, por sinal. Isso, bom dia, Porlane, bom dia a todos e a todas. A gente conversou sobre a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei de 1983, então a gente entende que ela não foi recepcionada pela Constituição, até porque ela tem parâmetros de penalidades ou de definição do que é crime incompatíveis com o nosso hoje chamado Estado Democrático de Direito, que foi aquele instituído pela Constituição de 88, né, que é chamada a Constituição Cidadã. Então, essa lei está sendo muito utilizada ultimamente por diversas autoridades, seja porque estão sendo criticados ou porque criticam as autoridades estabelecidas. Então, está vindo aí um projeto de lei, ele foi aprovado na Câmara no dia 4, né, hoje é dia 7, sim. Então, foi na terça-feira e está indo para o Senado. E qual é o benefício dessa situação? Essa lei está sendo questionada no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, com uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. Quando vocês virem essa letrinha, já vão se lembrar do que é que significa ação de descumprimento de preceito fundamental. É exatamente quando você não tem um preceito fundamental cumprido, né, os preceitos fundamentais estabelecidos na Constituição cumprido pelo legislador. Então, você pode questionar através desse tipo de ação. Então, ela vem sendo questionada no STF e a gente tem um problema. Se o STF entender que essa lei é inconstitucional, a gente vai ter uma lacuna jurídica, né? A gente vai ter situações que não são protegidas pela lei. Se ele entender que somente parte dela é inconstitucional, ou que a gente costuma dizer que ele dê interpretação conforme, então você não modifica o texto da lei, uma boa parte das vezes, mas você a interpreta na aplicação no caso concreto conforme a Constituição, você vai ter uma insegurança jurídica muito grande, porque vai ficar no caso a caso. Vai depender do subjetivismo, né, da ideia do juiz para cada caso. Então tem esse projeto de lei, ele vem para substituir essa Lei de Segurança Nacional, e ela criou 10 novos tipos penais. Ela criou 10 novos tipos penais e ela aperfeiçoou. Porque hoje, como é uma lei com um tipo muito aberto, como a gente chama, você não sabe exatamente o que ela pune, ela pode ser usada para toda e qualquer situação que se aproxime minimamente daqueles critérios da lei. Então, esse projeto, ele faz um delineamento do que realmente um crime contra a segurança nacional, que atente contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. Então, você tem os crimes de sabotagem, né, que a gente parece coisa de filme, mas pode acontecer. Você fazer alguma coisa que interfira na segurança nacional, em sabotagem de medicamento, em sabotagem de sistema de tecnologia de informação. Né. Você tem o crime de espionagem, também parece coisa de Missão Impossível, né, de 007, mas ele existe, que é você conceder acessos a documentações ou acesso a senhas, a documentos e situações e questões que comprometam a segurança nacional, questões de Estado, né, você faz essa espionagem ou ajudar a quem vai fazer isso. Você tem o golpe de Estado, e ali definido como aquele que é um agente público ou um agente político e que pretende, por meio de violência ou grave ameaça, depor um governo legalmente constituído. O que é que a gente entende por um governo legalmente constituído? Um governo que foi eleito democraticamente pelas urnas. Você tem o crime também daqueles que tentam impedir as eleições. A gente teve, por exemplo, um ataque de hackers na última eleição que tornou lento a primeira, eu não sei se vocês se lembram, o primeiro turno, né, na divulgação dos resultados. Então, foi um ataque, o TSE garantiu, e depois foram feitas várias provas e contraprovas de que não houve vazamento nem invasão do sistema, mas isso é punível através dessa lei, para você ter uma ideia, que é você punir os hackers que impeçam o funcionamento das eleições.
a totalização ou a divulgação ou a divulgação dos resultados. Então, hoje isso é um crime cibernético, né? Mas está previsto nessa lei. Você tem também a punição de divulgação em massa de informações falsas. Entenda que é uma situação diferente das fake news, certo? As fake news ela já está prevista em outro diploma legal, mas são situações pontuais. Fake news é para determinada pessoa ou determinada empresa. O que se pune com esta lei é você ter uma divulgação em massa contra uma pessoa contrata, seja uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, contrata uma pessoa jurídica ou outra pessoa física para fazer uma lavagem de notícias falsas e que levem os eleitores ou a população, então, induzir a erro. Então, você dizer que as eleições mudou de dia ou que as sessões não estão mais naquele local, entendeu? Então, isso também é punível. E a gente tem também um crime que, salvo engano, porque a lei é nova, né? A gente ainda, na verdade, a lei ainda não aconteceu. É importante. Pois é, ela foi aprovada pela Câmara e agora segue para o Senado. Isso. A semana passada a gente falou sobre esse trâmite legislativo. Então, você tem normalmente um projeto de lei, ele é apresentado na Secretaria-Geral, que é como se fosse a recepção mesmo do Parlamento. Nesse caso, de iniciativa da Câmara dos Deputados, ele vai para o Senado Federal, ele é revisado no Senado Federal, se fosse o contrário também aconteceria, se a iniciativa de lei é do Senado, ele volta para a Câmara. E a partir disso, tá ok, não teve substitutivos, não teve novas intervenções. Se o Senado aprovar tal como veio da Câmara, ele vai para o presidente da República, para o presidente sancionar ou vetar. Né? Aí, só recapitulando. Se houver alguma alteração no Senado, isso volta para a Câmara para ser votado de novo, para voltar para o Senado, porque eles têm que combinar, né, no que aprovam. Né? Eles, que somos nós, sempre relembrando que somos nós quem os colocamos lá como representantes do povo, certo? Então, vai para o Congresso, sai do Congresso, vai para o Poder Executivo e o Presidente da República, nesse caso, tem o poder de vetar ou sancionar. Se vetar, o poder parlamentar, o parlamento pode derrubar o veto. Exatamente. Ou então sanciona e começa a valer. E só a última situação que eu sei que a gente está com o tempo corrido, é você impedir a real confirmação ou consolidação do Estado Democrático de Direito. Por exemplo, invadir os poderes constituídos, invadir o STF, invadir o Congresso Nacional, invadir a Presidência da República. Isso hoje é considerado crime, porque você impede de que as instituições funcionem regularmente. Pois é, então agora sim nós temos estamos aí na esperança de termos uma lei de segurança nacional andando conforme a nossa Constituição, né? Já passava da hora, né, Jamile? Exato, não passava da hora. Aqui a gente tem de 83, nossa Constituição é de 88, aí já vamos em mais de 30 anos, mas como ela está sendo muito utilizada, o Parlamento entendeu por bem substituir e modernizar, né, e trazer segurança jurídica para a gente, para todos nós. Necessário. Jamile, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar semana que vem. Não, semana que vem... Pois é. Vai faltar, vai levar falta na próxima semana, mas sem problema, você compensa na outra, viu? Daqui a 15 dias estaremos aqui. Um abraço para você. A gente vai encerrando então o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar segunda-feira, gente, 8h30 aqui no teu canal 525 da NET, claro. Para você que está aí nos assistindo, tenha um excelente final de semana, se cuida, se vai se divertir, se diverte com a tua família, com quem você já tem convívio, com responsabilidade, tá? Um beijo bem grande, vamos subir as letrinhas comigo? Sobem as letrinhas.